Bom, eu vou contar para vocês a minha história na música, desde os meus primórdios. Vocês vão ver e sentir algumas passagens assim antológicas, engraçadas e até mesmo marcantes. Mas eu gostaria de falar um texto antes, que tomei conhecimento há muitos anos, e isso me marcou assim de uma forma muito indelével, sabe? Pela beleza poética de José Oliva, que eu nem conheço, mas que foi muito feliz e sensível nos seus versos. Pessoas são músicas. Você já percebeu? Elas entram na vida da gente e deixam sinais, com a sonoridade do vento ao final da tarde, como os ataques de guitarras e metais presentes em cada clarão da manhã. Olhe a pessoa que está ao seu lado e você vai descobrir, olhando fundo, que há uma melodia brilhando no disco do olhar. Procure escutar. Pessoas foram compostas para serem ouvidas, sentidas, interpretadas, para tocar em nossas vidas com a mesma força do instante em que foram criadas, para tocar em suas vidas com toda essa magia de serem música e de poderem alçar todos os voos, de poderem vibrar com todas as notas, de poderem cumprir, afinal, todo o sentido que a elas foi dado pelo grande compositor. Pessoas são como você, que tem o prazer de conhecer. Pessoas são música, como você, que teria o prazer de continuar ouvindo. Pessoas têm que fazer o sucesso que lhes desejamos, mesmo que não estejam nas paradas, mesmo que não toquem no rádio, apenas no coração, no nosso coração. Bom, quando eu nasci, em 12 de janeiro de 1952, iriam me chamar de Júlio César. E acabei Eduardo, em referência ao brigadeiro Eduardo Gomes, que foi um militar, assim, um pouco controverso e rebelde, mas eu não me chamaria Eduardo por causa dele, não. Eu gostaria de conhecê-lo melhor para isso, né? Eu nasci de parteira, a Jandira, na casa de minha avó, em Cataguases, aqui em Cataguases, com o cordão umbilical a me esfacelar o pescoço e uma gosma nas vias respiratórias, o que me impedia de respirar. Mas Jandira queria que eu vivesse. Aspirou aquilo com a sua própria boca e me libertou do cordão umbilical que me asfixiava. Obrigado, Jandira. Você, Jandira, foi responsável para muita gente ter que me aturar até agora, aos 73 anos. Bom, a falta de oxigênio em meu cérebro, talvez por isso eu tenha me tornado um poeta, compositor, enfim, um artista. Artistas, você sabe, né? São pessoas que não têm nada para fazer e ficam inventando uma moda de tentar ser feliz, tornando as pessoas mais felizes. Nada de importante para alguns. Não tenho notícias, antes dos meus 10 anos, que eu gostasse de arte, de música, etc. Não.
Gostava mesmo era de nadar, jogar bola e caçar passarinho com assalpão lá no morro do Colégio Cataguases, né? Embora tenha acontecido um fato inusitado, que talvez já preconizasse, né, o meu futuro na arte. Atrás da então Praça de Esporte Cataguases, capitaneada pelo mestre dos mestres esportivos da nossa cidade, o senhor Moacir Barbosa, a quem eu tenho um enorme apreço e admiração, existia um terreno. Era um terreno vazio, né? Onde armavam-se circos que vinham a Cataguases, etc. Né? E onde hoje é o campo do Flamenguinho. Eu quis fugir com o circo. Papai e mamãe tiveram que me tirar de lá, de dentro à força, e aos berros eu esperneava que queria ir. O mundo do circo realmente é mesmo extremamente mágico e cativante. Bom, aos 11, por problemas familiares, me internaram no seminário católico em Leopoldina, Minas Gerais. Bom, pelo menos naquela década, seminário menor era onde a gente ia estudar para não ser padre. Pelo menos na minha turma, cerca de 40 meninos, ninguém o foi. Mas lá eu realmente dei meus primeiros passos na arte. Fiz um papel numa opereta que fez muito sucesso na cidade, na região. Mas o começo de uma grande revolução no clérigo de então foi quando o padre Machado resolveu fazer uma serenata para as beatas da cidade. Aquilo foi inusitado para a época. Fomos na Kombi do padre Chamel. Eu cantava e o Edgar Bicalho me acompanhava no violão. As beatas nos davam chocolate quente e broa de fubá. Não me lembro de coisa mais feliz do que isso naquela época. Sempre gostei mesmo, era de criar coisas novas, tanto para o bem quanto para o mal. Na sala de aula, uma simples mosca voando era motivo para eu fantasiar alguma coisa ou escrever alguns versinhos. Mas isso me ajudava de alguma forma, pois eu voltando à opereta em que eu atuei, me lembro que nos apresentávamos em Ubá. Tinha uma parte que eu, vestido de duende, mas com a fantasia que mais parecia um coelho branco, cantava uma música inteira. Eu me ajoelhava com um joelho só e cantava a canção. O Padre Naves, famoso Padre Naves, famigerado Padre Naves, ao piano abaixo do palco, dava os acordes iniciais para eu entrar cantando. Me deu um branco total. E esqueci a letra inteira da música. O padre olhou para mim com os olhos inquisidores para que eu iniciasse a canção. Eu iniciei e cantei até o final e fui aplaudido. Mas só que a letra eu inventei toda ela. Não tinha nenhuma frase da letra original. Bom, quando acabei, eu saí chorando, né, para as coxias lá no teatro, na espera do Padre Naves, para me esculhambar e até mesmo me castigar. Ele veio com aquele andar rápido e certeiro, com aquela batina creme. Eu pensei, e agora? Ao chegar perto de mim, meus olhos já estavam olhando o chão e chorando já. Eu disse, desculpa, padre, eu esqueci a letra todinha. E aí veio a minha surpresa. Ele me abraçou e disse, eu vi. E você inventou uma letra danada de boa, hein, rapazinho? Parabéns. Mas que isso não se repita, está bem? E foi embora. Meu choro virou um sorriso de alegria e de orgulho de mim mesmo. O Padre Naves, depois Cônego Naves, era um grande artista, daqueles virtuosos que existem
poucos no mundo, né? Ganhou prêmios internacionais com suas obras e fez até o hino oficial de Leopoldina, aqui em Minas Gerais. Tinha e tenho muito orgulho de ter sido seu discípulo. Como eu disse anteriormente, minha criatividade às vezes era para o bem e em outras ocasiões não era bem por aí, né? Eu recordo de um caso bem engraçado, que até já contei em meu livro Forças Coeternas. No seminário, minhas notas não eram nada boas nas matérias. Por isso, por sinal, muito ruim mesmo. Passava raspando todo ano. Nos 3 primeiros meses que cheguei lá, já comecei a aprontar e tirar nota ruim. A pior nota minha era em comportamento. Abaixo de 7, o padre colocava um X. Lá no quadradinho das notas. Marcava um X. Ou seja, sem nota. Ou seja, nessa matéria eu não tinha nota nenhuma, de tão ruim. Minha mãe me visitava com meu pai quase todos os domingos no seminário lá em Leopoldina. No 3º mês, ela pegou os boletins, olhou e me chamou e disse: meu filho, suas notas não andam bem, né? Tem que melhorar muito. Mas não entendi essa nota em comportamento aqui. Tem um X aqui, ó. O que significa esse X aqui? Eu tinha alguns segundos para pensar em alguma coisa e responder. Foi então que saí com essa. Mãe, é que o padre colocou essa nota em algarismo romano. Esse X é um 10, mamãe. Minha pobre mãe quase pulou de alegria, pois ela sabia o quanto eu era levado lá em casa. Mas a farsa durou só mais um mês. Ela, desconfiada, perguntou ao padre Chânia e esse revelou toda a verdade. Levei uma coça ali mesmo na sala de espera do seminário durante a visita dominical. Bom, voltando para casa, ou seja, para Cataguases, né? Saindo do seminário, né? Aos 13, 14 anos, eu tive dificuldade de readaptação ao novo mundo, né? Que se escancarara, assim, para mim. A disciplina que eu custei adquirir lá ficou para trás. No seminário tinha hora para tudo. Não podia se falar no corredor, nas salas de aula, não era tudo silêncio, tinha hora para falar, não podia falar dentro do dormitório, dentro do refeitório. Estudávamos, tinha horários de estudos. Aí chegamos aqui, eu entrei lá naquele corredor do Colégio Cataguases, cada um dando tapa na cabeça do outro, subindo a rampa e daquela algazarra. Bom, era tudo diferente do seminário, né? Aí eu comecei, então, a tocar violão, o violão da minha irmã Rosinha. Era um violão todo branco. Quando ela não me emprestava o bichinho para eu tocar, eu dizia: ó, eu também não quero ficar tocando esse violão de hospital, não. Bom, minha mãe queria que eu estudasse música. Me levou na casa de um alfaiate aqui em Cataguases. Um alfaiate que ensinava música. Uma observação até que eu faço, que nessa época quase todo alfaiate era músico. Interessante, né? Devia ter um estudo para ver isso. Cheguei pela primeira vez na casa do alfaiate e vi um pistão pendurado na parede. Eu não tirava os olhos dele. Ele me pediu para comprar a Artinha. O que é Artinha? A Artinha era um livro de solfejos e notas musicais, de teoria, né? Teoria musical. Perguntei que dia que eu ia tocar aquele pistão que estava na parede. Ele me disse que não era bem assim, tinha que estudar a Artinha toda primeiro, etc. Bom, conclusão, nunca mais voltei. Ansiedade, eis o teu nome, Eduardo. Bom, ganhei uma flauta de madeira do meu pai. Coisa muito simples mesmo. Cheguei a tirar umas musiquinhas,
Mas o que me encantou mesmo foi uma gaita que ganhei de presente da minha mãe. Comecei a tocar. Ah, mas eu queria mais. Eu queria tocar os dois instrumentos juntos, o violão, que eu já arranhava, né? E a gaita. Peguei uma haste de ferro, daquela que você coloca assim nas laterais das mesas de ping-pong, né? Onde você amarra aquela redinha, uma haste que você, com pressão por debaixo, né? Aí pressionei aquilo no braço do violão. Aí ficou aquela ponta assim de ferro apontando para cima. Eu pensei assim, e agora, como é que eu vou encaixar essa gaita aqui para eu tocar? Aí peguei uma tomada de luz, encaixei na ponta do ferro da rede. As duas pontas da tomada ficou assim para cima, né? Eu enfiei então a gaita na lateral ali e comecei a tocar os dois instrumentos juntos. Aí depois, toquei aí saraus aí nos colégios, aí todo mundo achava muito interessante, que era inusitado, né? Naquela época ninguém fazia isso, né? Aí depois eu me aperfeiçoei. Minha mãe pediu um mecânico, o senhor Manel Couto, né? Para fazer um suporte mais viável para que eu tocasse o instrumento. O suporte pegava lá nas costas, lá embaixo no cóccix, vinha aqui em cima, fazia uma roda. Aí onde eu colocava a gaita. Ah, se eu tivesse patenteado esse invento, hein? Porque logo no ano seguinte, ou seja, em 1966, o Bob Dylan aparece para o mundo tocando gaita e violão juntos, com um suporte já moderno. Bom, aos 17 anos, virei compositor e diretor de teatro. Dirigi a peça Édipo Rei do dramaturgo grego Sófocles. A peça foi encenada no anfiteatro do Colégio Cataguases. Detalhe, Chico Filho, então diretor do colégio, escondido lá atrás de uma cortina, me viu dirigindo o ator Fernando Montalvão, né, querido amigo, né, já falecido, né? E, ao final, ouvi um aplauso. Quando vi, era o Chico Filho me parabenizando pelo meu trabalho. Nunca esqueci isso. Puxa, 17 anos, né? Bom, aos 17 anos também eu musiquei uma letra do Silvério Ezequiel Torres chamada Pequena História do Mundo, ou que ele chamava de Mosaicos e Vitrais através da Cibernética. Segundo o Silvério, bom, ainda o mundo nem falava em cibernética, né, cara? Porra, o Silvério era uma cabeça, né, cara? Silvério. Aí nós concorremos no famoso Festival de Música de Cataguases em 1969. Aos 21 anos, passei no fabuloso concurso do Banco do Brasil. Equivalia a um vestibular na época, né? Mas aí, nessa época, eu voltei a gostar de estudar. Isso me valeu. Foi um período, assim, inócuo de música para mim. Eu fui nomeado pelo banco para trabalhar em Petrópolis, depois ela em Paraíba, aqui em Minas Gerais. Nos primeiros anos, passei em branco, só tocando nos botequins da vida. Depois comecei a estudar música com o grande maestro Tuil. O Tuil, que era o maestro da orquestra Além Paraíba. Além Paraíba era uma cidade, é uma cidade muito rica em músicos. Naquela época, né, tinha o Sexteto Rex aí, com César Matos, Moacir, enfim, Juju, né? Nossa, poxa, Além Paraíba tinha muito músico, muito conjunto bom, né? Nossa, o Alberto Ferreira, nossa, gente, é muita gente, Berê. Bom, se for Manteiga, o Gordo, gente, tanta gente boa em Além Paraíba, onde eu aprendi muito, né? Aprendi muito. Aí eu saí, não sei se eu saí, ou se o maestro ficou doente ou faleceu, não me lembro mais do Tuil. Aí eu procurei uma moça que ensinava música perto da minha casa.
perto da minha casa e perto do banco, ali no centro, eu morava no centro. E o banco também era no centro. Era toda solícita, coitada, e bacana mesmo comigo, me disse que sim, que podia me dar aula, sim. Só que eu trabalhava no banco no horário que ela dava aula, então eu pedi para que ela me atendesse depois das 6 da tarde, que era o meu horário do banco, e se ela podia me atender depois desse horário, né? Bom, no dia seguinte, ela me disse que não poderia me dar aula depois das 6 da tarde, pois eu seria o único aluno e o pai dela não deixou. Sabe qual o motivo? Eu era um homem recém-desquitado. Praticamente, então, sem vergonha por isso, claro. Quem sabe um deflorador de moçoilas, né? Isso foi no início da década de 80. Bom, cai o pano, né? Não me dei por vencido. Comprei uma flauta transversa e comecei a estudar sozinho. Bom, aí o Banco do Brasil, né, onde eu trabalhava, em Além Paraíba, o Banco do Brasil em si, né, na direção-geral do banco, lá, aliás, nem a direção-geral, a FENAB, né, que é a Federação Nacional das ABBs, que são os clubes que o banco mantinha em todo o Brasil, né, existiam as ABBs, né, Associações Atléticas Banco do Brasil, né. Então a FENAB iniciou uma série de 4 festivais de músicas para funcionários do banco, que na época o banco tinha mais de 120 mil funcionários, né, no Brasil e no exterior, né, era uma potência. O primeiro festival foi em São Paulo. Consegui classificar uma música chamada Nogórdio Nórdico. É mole? Parceria com meu querido e inesquecível parceiro musical Elmo de Paulo Araújo, que falava sobre os povos nórdicos, né? Não me lembro mais da letra nem da música, mas Odin e Thor devem nos ter ajudado nessa classificação. O segundo festival foi em Brasília, no Distrito Federal, onde conseguimos classificar 2 músicas. Camafeu, o super-herói anacrônico do Beto do Aurino, aí de Além Paraíba, né? Estou falando, Além Paraíba. E Chorando no Chorinho, de parceria minha com o querido Elmo de Paulo Araújo. O terceiro foi em Londrina, no Paraná, onde conseguimos o honroso 4º lugar, e com a composição do Beto Relampiou. E o 4º e último festival foi em Fortaleza, no qual eu classifiquei. Foi por volta de 1989, se eu não me engano, o Banco do Brasil ia fazer 180 anos de existência. E eu trabalhava no banco, né? E eu já tinha participado do festival, né? E tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu era o presidente do CESAB, eu estava, assim, quase que de 2 em 2 meses em Brasília, participando de reunião a respeito das ABBs do meu estado, de Minas Gerais, que eu tinha 201 ABBs sob minha responsabilidade aqui no estado de Minas Gerais. E depois da reunião, a gente teve um churrasco. Aí fomos pro churrasco e eu levei minha gaitinha com violão. Minha gaitinha com violão, e tô lá tocando pra turma lá, né? O pessoal cantando e tal. Né? Aí vem de lá assim o diretor de recursos humanos do banco, né? Eu não quis nem saber, eu continuei tocando, mas aí todo mundo, né, parou e tal. Ele veio chegando, o pessoal falando em volta dele. Aí ele parou, quando ele parou assim, todo mundo parou de falar. E ficou ouvindo eu tocar, minha gaitinha com violão, né? Aí o diretor de recursos humanos, né? E então ele esperou acabar de tocar a música e me cumprimentou. Falou assim, poxa, parabéns, nossa, que linda essa performance sua e tal. Eu estou te dando parabéns por 2 motivos, pela beleza da música, e você conseguiu uma coisa que eu estou tentando conseguir aqui, não consigo, que é silêncio, para me ouvirem, mas todo mundo falando aqui, e você conseguiu calar todo mundo, parabéns. Aí, conclusão, fui embora para Juiz de Fora, morava em Juiz de Fora, para o banco, trabalhar, chega
na semana seguinte, um convite para eu participar muito honrosamente, né, gente, do recital na ABB de Brasília, um recital em comemoração aos 180 anos do Banco do Brasil. Eu fui convidado para isso. Nossa, foi um orgulho enorme para mim também. E eles ainda me autorizaram a levar um acompanhante, eu levei o querido Marcão. Oi, Marcão. Marcão que chegou lá, arrasou também no piano durante o coquetel. Nossa, foi muito bonito. E aí eu toquei flauta, gaita, bandolim, tudo acompanhado do Marcão. E então foi assim um fato muito importante também na minha vida artística isso, né? Poder tocar nos 180 anos do Banco do Brasil na época. Orgulho muito de ter feito, né? Quando eu morava em Juiz de Fora, eu era diretor social da ABB de Juiz de Fora, né? E na época eu era até vice-presidente social, mais antigamente, era vice-presidente social, e levei lá muita gente, muito artista famoso, né? E entre eles, o que mais me marcou o show foi o Emílio Santiago, né? Inclusive, o Emílio deu um show, né? Um show. O Emílio estava assim, no auge da carreira dele, estava assim, de princípio para a subida vertiginosa da carreira dele, né? Que era um cara muito competente, uma voz espetacular, inconfundível, né? E eu levei ele lá e dei um show maravilhoso na ABB, e eu até tirei essa foto aí com ele, essa foto aqui, né? Com ele, lá, uma pessoa altamente simpática, né? E depois, eu, como diretor da ABB de Juiz de Fora, eu comecei a fazer os saraus, porque o Pequeno, o Vanderlei Pequeno aqui de Cataguases, ele fazia os saraus dele aqui na ABB aqui, e eu copiei aquilo, vou trazer esse sarau aqui também, vou fazer aqui na ABB de Juiz de Fora. É mais difícil lá, né, porque sendo maior, era mais difícil, não havia um engajamento muito grande de associados, sabe, eu tinha que trazer gente de fora para poder... enchia, né, com as pessoas de fora, dava um valor enorme àquela manifestação cultural, né? Aí levei muita gente, crianças, né? Fiz um festival de música de crianças lá, né? E fazia exposições de quadros, né? Até a querida Regina Miriam, que expunha as coisas dela lá, outros artistas, o próprio Puri mesmo, Puri eu já levei lá para expor, né, o Marcelo com as suas obras também aqui, que é de Cataguases, enfim, e tinha muita música, era uma vez por mês o sarau, né, enchia, lotava, né, mas 90% de pessoal de fora, né, o pessoal de dentro da ABB mesmo era difícil de trazer, né, o pessoal que chegava lá de fora ficava encantado com a ABB, falei, gente, por que os associados estão aqui, né, eu nunca entendi isso. Né? Nunca entendi isso realmente, ou entendi, não sei. Bom, o fato é que era um sucesso nossos saraus. E durante muitos anos eu fiz esse sarau lá, com muito sucesso, levando muita gente boa, né? Para se apresentar lá, né? E, enfim, eu tenho muito orgulho de ter podido oferecer para quem quisesse ir lá ver manifestação artística e cultural, na ABB tinha. Ela não era só atlética. Apesar de eu não ter nada contra a atlética, tá? Eu acho que o atlético é fundamental, né? Mas, poxa, a arte também é fundamental para a alma, né? Lá para frente, já bem na frente, já em Juiz de Fora, morando em Juiz de Fora, eu fui eleito presidente em Minas Gerais do CESAB, que é o Conselho Estadual de ABBs. Tentei, durante a minha gestão, tirar o estigma que a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, fosse só atlética e pouco cultural, como realmente era. Durante a minha gestão, até que consegui um pouco. Inclusive, o slogan que eu criei para o CESAB Minas Gerais era CESAB,
CESAB e MG, incentivando o esporte e a arte. Mas o Atlética era mais forte. Foi nessa época, ainda morando em Além Paraíba, que me aconteceu a coisa mais grandiosa, musicalmente falando, na minha vida. Eu fui numa festa do Quibe, lá em Italva, em Rio de Janeiro, na divisa com o Espírito Santo. Claro, levei meu violãozinho, a gaitinha e o aparelho de colocar no pescoço. Tocava eu numa barraca, ainda daquelas de lona, de caminhão, né? Quando uma moça muito bonita, morena, corpo muito bonito, escultural, se aproximou de mim, né? E disse: "Você não quer tocar na Suíça?" Bom, eu olhei para ela e ri, né? Claro. E disse: "Quem sou eu, minha filha? Não vou contar a história toda, que é até mesmo engraçada e dramática, pois eu estou falando aqui somente da minha vida musical." Conclusão da história. Dentro de mais ou menos uns 2, 3 meses, eu estava lá em Basel, na Suíça. A Suíça, Basel é a fronteira com a Áustria. Chegando lá de trem, vindo da Itália, a moça já me esperava lá no Gare, né, na estação. Os abraços de praxe e caminhamos para a saída da estação. Vi uma lojinha de souvenir e entrei lá para comprar alguma coisinha. Eu me deparei com um cartaz enorme, todo escrito em dialeto suíço. Eu não entendia nada. Mas acontece que eu vi lá o meu nome, lá no meio dos dizeres do cartaz, Eduardo. A moça me disse que significava Eduardo, aquele que traz o ritmo. Ainda lembro do dialeto suíço. Eduardo, Gesang Ritmus. Era assim que pronunciava. Tá bom? Fomos embora. Depois ela me deu um cartaz desse que eu vi lá. Eu tinha comigo até poucos anos atrás. Acabou. Bom, ela alugou para mim um violão Ovation. Poxa, o violão Ovation era o top da época, né? Eu já tinha comprado já um moderníssimo aparelho de pôr no pescoço para segurar a gaita. E no dia seguinte, à noite, partimos para o grande Guldendinger Cassino, onde eu iria me apresentar. O então Jorge Ben, né, havia se apresentado lá na semana anterior. Falei assim: puxa, que responsabilidade. Cheguei lá, tinha uma banda grande de brasileiros que moravam em Geneve tocando. Uma bandeira brasileira enorme, de uns 10 metros, fazia o background lá do enorme palco, né? A banda tocava só samba enredo das escolas de samba do Brasil, né? O chão estava coberto de confete e serpentina. Os suíços de cadeira dura, né, tentavam sambar em vão, né, na pista de dança. A moça me levou então para as coxias, mais precisamente no camarim dela, né? E eu disse para ela: menina, eu vou tocar que horas, hein? Depois desse sambão todo aqui, eles vão me vaiar. Eu exclamei desesperado, olhando para minha gaitinha e meu violão, né? Ela disse assim para mim: acalme-se, Eduardo, aqui não é Brasil. Vai lá e faça o que você sabe e pronto. Bom, nessas alturas, eu já tinha até tirado o suporte da gaita do pescoço em sinal de rebeldia, né? Ela se maquiava em frente a um espelho daqueles da Marilyn Monroe, né? Cheio de luzinhas em volta. Ela estava se produzindo de Carmen Miranda, com aqueles balangandãs todos na cabeça. Uma certa hora, como se ela estivesse fazendo uma coisa supernatural, tirou a roupa toda, ficando nua, em pelo na minha frente, para poder trocar a roupa da Carmen. Bom, eu fiquei completamente deslocado. E por que não dizer envergonhado mesmo, né? Ela vestiu a indumentária e disse: me acompanhe.
Eu vou lá para baixo na pista com o microfone e você fica aqui em cima com o outro. Vou fazer umas perguntas e você vai respondendo. E assim foi. Ela falava em dialeto suíço com o público que aplaudia e às vezes sorriam. Até hoje eu não sei o que ela falou. Mas deve ter sido coisa boa, porque na hora que eu peguei o violão e a gaita, fez assim um silêncio sepulcral. Se não fosse pelos confetes e serpentinas pelo chão e os enfeites de carnaval nas paredes, parecia que não houve muito samba alguns minutos atrás lá no salão, não. Bom, nervoso, né? Eu fiz um dó maior no violão e entrei com a gaita num arranjo meu próprio para a introdução da música Asa Branca do Gonzagão. Bom, no meio do arranjo, os gringos já estavam aplaudindo. Isso me deu gás, sabe? Aí eu terminei a música e fui muito aplaudido. Aos pedidos de bis, toquei mais 3 músicas e saí feliz, aliviado e realizado. Bom, depois passado isso, eu voltei, né, para o Brasil e tal. Aí eu fui transferido para Juiz de Fora. Conheci o Dr. José Gabriel Tostes, grande tecladista e um cirurgião torácico de primeira categoria, né? Comprei um sax Yamaha, comecei a tocar com ele em casamento e recepções. Nos anos 90, fundamos na garagem do querido amigo e médico gastroenterologista Alberto Moutinho a banda Flashback. Olha, foram 5 anos de sucesso absoluto. Depois saí, mas a banda ainda continuou muito bem por muitos anos. A banda era composta por mim, que era sax, voz, gaita e flauta, o Dr. José Gabriel teclado, o Dr. Alberto Moutinho guitarra, o Marquinhos, que era comerciante na bateria, e o querido Jobril, que era psicólogo, e que era o crooner do conjunto. Bom, eu falando do flashback, né? Eu não posso deixar de esquecer, eu não posso deixar de lembrar do nosso querido contrabaixista Luiz Fernando, grande contrabaixista. O Luiz Fernando era professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Grande Luiz Fernando. Foi aí então que comprei um teclado e comecei a tocar nas noites. Comecei a tocar nas noites com a minha mulher, hoje ex-mulher. Já estávamos fazendo algum sucesso quando o pai de 2 meninos, na época de 16, 17 anos, meninos, o pai deles pediu para deixar eles tocarem com a gente, fazer uma banda, né, com a gente e tal. Porque os meninos eram bons realmente. Daí surgiu a Banda Momentos, que depois passou a se chamar Momentos Banda Show. Vi então, na época, um filão que quase pouca gente, ninguém via isso. Uma banda para recepção de casamentos. Naquela época não se usava banda em recepções, não, nem em formatura. Usava-se apenas um teclado fazendo um fundo musical para o evento. Na verdade, só tinha em Juiz de Fora uma banda naquela época que fazia isso, mas cobrava um preço muito alto, só viabilizando para grandes empresários ou quem tivesse um poderio econômico, financeiro maior, né? Há momentos entrou com a proposta de uma banda semidigital. Entrávamos ao vivo com 4 vozes, sax, teclado, guitarra, cavaco, percussão, flauta e tal, mas a base era midiada, num teclado muito moderno que comprei na época, né? Como eram só 4 ou 5 músicos, né, no palco, poderia fazer um preço melhor. Conclusão, dominamos por muitos anos esse mercado.
Na verdade, quase 10 anos, uns 8 anos. Ainda mais porque na nossa banda nós tínhamos um diferencial que era o nosso carro-chefe. Eu percorria as mesas da pista com meu sax, com microfone sem fio, e tocava nas mesas das pessoas. Isso era uma novidade na época. A música invariavelmente era, como é até hoje, né? My Way. Agradeço muito essa música por ter me proporcionado grandes momentos, né? E agradava mais do que ao piche do cardápio de passarinho, né? Tivemos o auge da banda Momentos no final dos anos 90, até 2005, por aí. Foram quase 10 anos de banda, né? Tocávamos em tudo que víamos pela frente. Só não tocamos em féretros, mas o resto tocamos em tudo. Bodas, casamentos, igreja, recepção, né? Formaturas, aniversários, oração de grau, jantar de paz, formandos. Tocamos em lugares assim maravilhosos, gente, sabe? Como, por exemplo, o Quitandinha Country Club em Petrópolis. Tocamos 3 vezes lá. Nossa, inclusive numa delas foi no Teatro Internacional do Quitandinha, que tivemos que pedir ao técnico para fechar a cortina de veludo vermelho, que fechava e abria através de maquinário. Assim, pedimos para fechar uns 3/4 do palco, né? Porque o conjunto ficava minúsculo ali no meio, né? Aí vieram muitos lugares bacanas, né? Que tocamos, como a Boate Batomuxo no Rio, o Circo Militar da Praia Vermelha no Rio também, no Hotel 5 Estrelas lá em Búzios, onde fizemos 2 ou 3 anos de Réveillon lá, né? Fizemos também num salão de festa luxuosíssimo no condomínio lá em Laranjeiras, no Rio, onde morava o então governador do estado do Rio de Janeiro. Então tocamos em lugares muito bonitos e luxuosos até, né? Os meninos da banda, então, foram crescendo, estudaram nas universidades, né? Se formaram e a banda Momentos acabou. 2 anos depois, eu quis reviver a banda com outras pessoas, mas falhou. Eram cabeças já feitas e cada um, sabe, com seus vícios e acabou que não deu certo. Aí eu criei esses meninos na música, né? Eles eram muito responsáveis com tudo, né? E tinham uma capacidade de aprendizado grande, né? Novinho, né? E não tinham grandes vícios que geralmente descarrilham um conjunto musical. Enfim, no geral, foi uma trajetória bonita, de muita música e alegria, né? Era um conjunto audiovisual. Os 2 cantores eram também bailarinos, né? Nós nos apresentávamos de smoking na primeira parte da música e depois da apresentação, e depois uma roupa mais leve, mais despojada, né? Aí tocávamos o rock dos anos 60, 70, 80, enfim, né? Pop rock. Concomitantemente com a banda Momentos, eu fundei a Momentos Áudio e Vídeo. E o modo que ela foi fundada foi no mínimo inusitado, né? Eu tive a vontade de trocar meu teclado por um mais novo. Aí o Dr. José Gabriel Tostes, que ainda tocava em eventos e casamentos sozinho, quis comprá-lo. Mas queria dar um valor em dinheiro e mais uma filmadora de ombro, sabe? Aquela filmadora mais profissional de ombro. Apesar de ser profissional, ela ainda é muito amadora, né? Para a época, né? Queria trocar por uma filmadora de ombro da Panasonic. Aí eu aceitei a proposta e me pus a fuçar na câmera para saber como filmar com ela. Eu aprendi um pouco, mas queria ganhar dinheiro com ela, né?
Mas como filmar e tocar um evento ao mesmo tempo, né? Eu e a minha ex-mulher, fechamos um contrato de música de uma bodas de ouro. Vi que o apartamento dos contratantes era muito luxuoso e tal, mas claro que não cobrei nada além do que o meu preço, né, normal que eu cobraria para qualquer pessoa. Ao final da assinatura do contrato, o senhor contratante, né, me perguntou: você não sabe quem é que mexe com filmagem? Eu queria uma filmagem para minhas bodas. Na hora me bateu. Sim, nós trabalhamos com filmagem. Há momentos, áudio e vídeo. Criei aquilo ali na hora, né? Ele ficou muito feliz e perguntou o preço da filmagem. Eu engasguei um pouco e chutei um valor lá. Ele disse: está fechado. Traga o contrato para a gente assinar, que eu já lhe adianto 50% do valor. Vocês são muito bons e na música, com certeza, também na filmagem deve ser muito bons. Está fechado. Ao sair do prédio, a minha ex-mulher me disse: você não tem juízo, não? Que momentos, áudio e vídeo? Onde você tirou isso? Você tem uma câmera que nem sabe filmar direito nela ainda. Eu disse: calma, as bodas do homem estão longe ainda. Com esse 50% que ele vai nos pagar e mais um investimentozinho, vamos chegar lá. Aí assim fui. Contratei um cara para ensinar meus dois sobrinhos ainda bem jovens a filmar. Comprei o precursor dos atuais computadores, né? Uma geringonça chamada Amiga, meu Deus, que ficou famosa aí na década de 80 pelas multitarefas de mídia que fazia mal e porcamente, né? Mas era uma bosta, desculpa a expressão, né? Terrível de trabalhar. Um dinossauro mesmo, né? Eu me lembro que não tinha o C cedilha, gente. Meu Deus do céu. No teclado lá não tinha o C cedilha. Nos textos da edição, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que digitar o C, depois uma vírgula fora dali, e pegar essa vírgula com o mouse e colocar debaixo do C, para enfim se tornar um C cedilha. Toda vez que tinha um C cedilha, tinha que fazer isso. Mas não é só essa, não. Era assim com várias letras e outros símbolos, como o tio também, era a mesma coisa. E por aí vai. Era um suplício editar com aquilo, tá? Enfim, continuando a história, comprei um Telém. Sabe o que é Telém? Telém, assim nós chamávamos. Telém era chamado assim pelos cinegrafistas na época, né? Que era um iluminador, né? Com uma tampa, com uma lâmpada palito, que queimava mais do que eu no golpe, sabe? Eu comprei 2 ternos. Dois ternos para meus sobrinhos. E fizemos a nossa primeira filmagem. Um filmava e o outro atrás iluminando com o Telém. Naquela época as câmeras precisavam de muita iluminação. Me lembro que tive dificuldade para tocar nesse dia dessas bodas, sabe? Porque eu não sabia se eu tocava ou se eu ficava preocupado com os meninos filmando, né? Mas apesar de vários atropeiros, deu tudo certo. Filmamos muitos eventos mesmo. Eu tinha, até alguns anos atrás, uma estante lotada, cheia de fitas daquelas videocassete antigas, né? Em Juiz de Fora ainda, né? Ainda na década de 80, a minha ex-mulher comprou um restaurante chamado Chemoá, né? O Chemoá, ele era uma casa de madeira, tinha um mezanino de madeira, e eu construí lá embaixo um palco na parte de baixo, depois tinha a parte de dentro, e o mezanino, eu construí a parte de baixo, um palco, já com tudo montado. E o meu querido Marcão, né? Marco Aurélio Nascimento. Oi, Marcão. Eu levei o Marcão para lá, o Marcão estava tocando no Angu e etc. Eu lembro direitinho o nome do bar que eu vi ele tocando lá. O Marcão, tal, que isso aqui, levei ele pro Chemoá. E nós tocamos juntos lá.
Ele tocava, coitado, ele tocava de terça a domingo, né? E eu tocava com ele no fim de semana. O Marcão ficou lá 3 anos e meio tocando, né? Aliás, eu tenho uma tese, né? Que o pessoal fala, não, tem que mudar de músico, tem que mudar. Essas casas noturnas, elas adoram mudar de músico, né? Vamos, não, traz o fulano hoje, amanhã traz. Não, lá no Chemuá não tinha isso, não. O Marcão tocou 3 anos e meio. E 3 anos e meio, meus amigos, de sucesso. De sucesso. Você chegava lá, 9 horas da noite, sexta-feira ou sábado, você tinha que entrar na fila para esperar. Para esperar vagar uma mesa para você. Então, as coisas antigamente eram mais românticas, as pessoas davam muito valor, sabe, àquilo que é bom, né? Eu não precisava ficar variando para ver se é melhor, não, né? Aquilo ali já era bom, porque já era variado. O Marcão tinha um repertório vasto, né? E eu entrava ainda com o meu repertório, quer dizer, então não há necessidade de ficar mudando, né? Descartando, como é que hoje em dia é tudo descartável, né? Então foi muitos anos de sucesso lá, eu e o Marcão tocando, lá no Chemuá, que era uma casinha de madeira, e o prato principal lá que vinha gente até do exterior comer era batata ao murro, né? Feito pela minha ex-mulher lá, que dirigia a casa. E o Chemuá conosco lá ficou cerca de, acho que 7 anos, se não me engano, 6 anos, 8 anos, não lembro. Mas foi um sucesso muito grande. Lá começou, quem tocava lá, às vezes era a querida Ana Carolina, né? A Ana Carolina começou, entre outros lugares lá que ela tocava de fora, foi o Chemuá que ela começou a cantar lá, né? Até ela me chamou na época para fazer um arranjo para gaita de uma música dela e tudo mais. Enfim, o Chemuá foi uma página muito importante na minha vida. A história mais recente, ou seja, de uns 5, 6 anos para cá, foi eu ter a oportunidade de ter conhecido também, através do meu amigo Zé Joaquim, o pessoal da Coteca, né, da Escola Técnica de Ouro Preto, né, e dos engenheiros formandos da Escola de Minas de Ouro Preto, né. Foi 2 conhecimentos através do meu amigo Zé Joaquim e de outros mais, né, de ter podido conhecer essa turma maravilhosa, né? E eu passei a ser o músico oficial dos encontros deles em Ouro Preto. Então, todo maio eu ia para a Coteca, né, para a Escola Técnica, e todo outubro era os formandos da Escola de Minas de Ouro Preto, né? Foram momentos maravilhosos, lugares lindos, que eles tinham um bom gosto para os locais, né? E então sempre eram festas magníficas. Eu agradeço a todos vocês aí, né? Eu agradeço, né, o querido Dequecho, o Paulo, o Armeninho, o Pedro, o Silvio, todas essas pessoas que me puseram na fita e eu até hoje estou tocando para eles, né, lá em Ouro Preto, a nossa cidade histórica maravilhosa, que eu amo, passei a amar depois que conheci, né. Outra parte muito envolvente da minha carreira foi quando eu descobri conservatório. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a sua vida. Conservatório é um santuário da seresta, da música romântica, que ainda sobrevive naquele cantinho ali do estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu comecei a tocar lá, assim, por coincidência.
Cheguei lá, peguei meu teclado um dia, comecei a tocar, né? Não existia muita música com teclado lá ainda, né? Mas eu tocava seresta. E conheci a querida Vanusa e o Dom Beto, né? Eles tinham 2 restaurantes, eu comecei a tocar nos 2 restaurantes deles, depois passei a tocar no restaurante Dó Ré Mi, a quem recomendo demais, que hoje, né, hoje, sempre e hoje mais do que nunca, um grande restaurante de comidas deliciosas e música ao vivo direto. Há muito tempo que eu não toco lá mais, mas toquei muitos anos lá no restaurante Dó Ré Mi, né? Tive a oportunidade de conhecer o Espaço Sonora, né? da querida Juliana Maia, que fez e faz um trabalho social e musical, né? Com formação de banda de música para criança. Hoje em dia ela está assim, sabe, fazendo tantas coisas maravilhosas, né? E grandes violonistas lá de conservatório, eu conheci grandes músicos, né? Tenho uma paixão muito grande, inclusive fiz um poema sobre, talvez eu até coloque aqui o poema, o poema sobre conservatório, que eu peguei os títulos das músicas de seresta e fiz um poema com isso, né? Conservatório mora aqui no meu coração, eu preciso ir lá porque eu estou com saudade. Eu cheguei também a fazer um trabalho, apesar de um curto espaço de tempo, mas cheguei a fazer um trabalho muito bacana, né? Na Orquestra Cidade em Serenata, lá em Juiz de Fora, isso na década de 2000, né? Depois de 2000, ano 2000, talvez, por aí. Uma orquestra, assim, grandes músicos, né? E grandes instrumentistas na época. Fizemos algumas apresentações em Juiz de Fora, fizemos apresentações em outros lugares, Rio Pomba, enfim. Era uma orquestra de músicos excelentes, de músicos profissionais, músicos que faziam pela alma, pelo desejo de estar ali, nada de playback, nada de coisa, era tudo ao vivo, né? E eram músicos daqueles que se tinha que tirar o chapéu para eles, grandes músicos da Orquestra Cidade em Serenata. A boca molhada e ainda amargada pelo beijo teu. Diga que já não me quer, nem me conhecer. Eu mostro a boca molhada, ainda amargada. Depois comecei a tocar sozinho em eventos menores, né? Até mudar para minha terra natal, Cataguasa, aqui em Minas Gerais, aqui onde eu estou, né? Aqui conheci novos amigos e revi os de infância e de juventude. Junto com meu amigo Manuel Messias, andamos fazendo alguns curtas-metragens, fiz alguns cursos de cinema, como de direção, iluminação, cinegrafia, edição, etc. Além de um média-metragem que eu também fiz em Miraí, com o querido Milton Miranda, né? Então, nessa área de cinema, né, eu fiz alguns curta-metragens, né, como O Caso do Vestido, né, A Morte do Leiteiro, ambos da obra de Carlos Drummond de Andrade. Fiz também, dirigi, fiz o script, fiz, enfim, o roteiro do filme O Legado de uma Cruz, né, que fala sobre a cruz queimada, sobre a lenda da cruz queimada e sobre a história de Piracatuba, né, protagonizado aí, esse filme pelo querido Carlos Sérgio e a Carol Abrita, né, poxa, arrasaram, né. E comecei a frequentar muito a cidade de Piracatuba, né?
e descobri Piacatuba, que gozado, né? Porque eu morei em Cataguases a vida inteira, até os 21 anos, né? A vida inteira, até os 21 anos, e nunca tinha ido a Piacatuba, né? Porque, inclusive, naquela época devia ser estrada de chão, devia não, com certeza, era estrada de chão. Então, quando eu voltei para Cataguases, com meu amigo Tulinho, que tinha uma fazenda lá, meu saudoso amigo, nosso amigo, meu e da Cilei, Tulinho, né? Eu até fiz essa música para ele, né? A música, uma música que eu ofereci para ele, chamada Fazenda Vargem Grande, que era a fazenda que ele tinha muito orgulho, né, o Tulinho, né? E fiz essa música, Fazenda Vargem Grande. Depois de pegar o rumo para Piacatuba, meu coração ainda insiste em se apertar. Então eu comecei a frequentar, acabou que eu conheci o Mauricinho, né, que tem um restaurante Quintal da Malu lá em Piacatuba, e pronto, aí o Mauricinho, antes do Mauricinho conhecia a Malu, né? Foi por intermédio da Malu que eu comecei a tocar no restaurante das Pedras, aí com a minha banda que vinha de Juiz de Fora. Quando eu vim para Cataguases, comecei a frequentar o restaurante Quintal da Malu, fizemos uma amizade muito grande com a Malu, com o Mauricinho. E comecei a fazer show, acabei que eu fiquei responsável pela parte de marketing e comunicação do restaurante, e fizemos muitos trabalhos, muitos eventos lá nesse restaurante do Mauricinho. A Malu depois veio a falecer, né? Poxa, fizemos um evento lá que marcou, que é a Vesperata de Natal de Piacatuba, né? Nós fazíamos com os músicos todos nas janelas, né, do casario do restaurante de 2 andares. Os músicos tocavam músicas natalinas ou não, enchia muito, um espetáculo audiovisual maravilhoso, né? Aí participei de festivais, né? Classifiquei 2 músicas lá no Festival de Piacatuba, né? O primeiro foi com o meu querido parceirinho Ronaldo Werneck, né? Humberto Mauro, Sol, Saudade, que era o nome da poesia que ele fez, e eu musiquei essa poesia, conseguimos classificar para o Festival de Piacatuba. Depois fiz uma música chamada Piacatuba, baseada na poesia também de um amigo, Nado Pontes, que acabou que é meu amigo e eu não o conheci pessoalmente, né? Então, fizemos outras coisas em Piacatuba, como coisas para criança, contação de histórias, né, lá em Piacatuba para as crianças. Distribuímos presentes de Natal após a realização das Vesperatas. A gente distribuía, né, o Mauricinho distribuía lá o presente para as crianças carentes lá de Piacatuba. Enfim, eu tive uma participação artístico-cultural em Piacatuba muito grande hoje, graças a Deus. Sou muito respeitado lá e respeito a todos de Piacatuba que me albergaram, que me dão esse carinho enorme até hoje. E eu adoro aquela paz, aquele sossego, aquele estado bucólico que me leva a inspirações enormes para fazer os meus trabalhos, né? Vale a pena lembrar também um trabalho meu que eu fiz em cima daquela música do Aldir Blanc, né? Amiga para essas coisas. Eu fiz esse vídeo de brincadeira, né? Inclusive há 15, 18 anos atrás, ainda não tinha recurso ainda muito de filmagem, ainda mais de chroma key, que eu fiz um chroma key, né? Que é essa coisa verde que está aqui atrás, não sei se vai dar para ver. Eu fiz um personagem, 3 personagens numa música dele, né, do Aldir Blanc, o Silvio Silva Júnior, né? Amiga para essas coisas, né?
Eu fiz o amigo pobre, o amigo rico e ainda fiz o garçom, né? Eu fiz os três juntos. Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais. Posso sentar-me um pouco? Faço favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena pôr. O que é que a rosa acabou comigo, né? E eu falando, tendo um diálogo comigo mesmo, e o garçom servindo, e eu também era o garçom. Isso aí eu fiz assim despretensiosamente, ainda cheio de uns errinhos ainda, porque não era difícil fazer naquela época, né? Mas isso hoje conta com só no YouTube, né? Que é uma pontinha, né? Na verdade, está com 260 mil visualizações, né? Isso fora as pessoas que baixam aquilo e mandam. Eu mesmo já recebi de amigos dos Estados Unidos que falam que receberam lá. Enfim, então aquilo ali viralizou, né? E teve um professor de literatura da faculdade, da Universidade de Goiás, que me ligou pedindo se eu autorizava passar como matéria didática aquele vídeo para os alunos, né? Teve outro vídeo também que um desembargador lá do Piauí também me pediu autorização para colocar numa live deles lá no Piauí. Mas como é que a gente voa quando começo a pensar? Não há gente ou não no ar como esse do sertão. Não há gente ou não no ar como esse do sertão. Forças Coeternas, um romance que fala um pouco sobre a minha vida no seminário menor católico que eu estudei em Leopoldina. Aí comecei a compor músicas, coisa que eu já tinha parado há anos, sabe? Como a música Eu Sou Cataguases, uma homenagem à minha querida terra natal. Nasci na margem do Pomba, sou mesmo um catauá. Eu sou da arte do samba, sou natural de Catá. Eu tive a oportunidade de me destacar bem no cenário artístico, cultural da minha cidade, com os meus trabalhos e principalmente com essa composição Eu Sou Cataguases. Eu apresentei esse trabalho da música Eu Sou Cataguases, né, no Espaço Cultural Cicobi Copemata, que patrocinou a gravação da música, né, a qual eu agradeço até hoje muito ao querido César Matos por isso, né, e toda a equipe lá dele. Uma noite muito emotiva para mim, sabe? Uma retribuição a tudo de bom que Cataguases fez por mim, pela minha família. Essa música se encontra hoje na plataforma Spotify, assim como também no Spotify se encontra o meu livro Forças Coeternas. No momento, agora em 2025, eu faço shows aqui e ali com a minha esposa, e agora a minha companheira de música, né, a Cirlei, a quem eu rendo a minha homenagem, sabe, pela grande companheira e incentivadora das minhas doideiras artísticas, né, e com a qual eu vivo muito bem há 21 anos. Agradecemos, eu e a Cirlei, o acolhimento dos amigos daqui de Cataguases quando da minha volta. Agradecer muito ao Gersi, ao Manel Messias, ao Chiquinho,
ao Eliseu, né? Pessoas que nos receberam aqui tão carinhosamente, aqui em Cataguases, de volta, e nos acolheram, né? Falando em Cataguases, né? Não tem muitas histórias para contar aqui, né? Mas tem uma história que eu não canso de contar. Inclusive, contei essa história lá no Centro Cultural Humberto Mauro, quando a homenagem ao querido Agenor Ladeira, meu querido amigo Agenor, que se foi aí na Covid da vida, né? E era um excelente músico, excelente companheiro, né? Excelente amigo. E para provar para vocês que realmente era um grande amigo, né? Aconteceu uma coisa bem inusitada. Há muitos anos eu morava em Juiz de Fora ainda. E o Adilson, tinha o bar do Adilson, e o Adilson promovia lá os saraus, né? No bar do Adilson. E o bar do Adilson era perto do antigo Azulão, era pertinho, né? Atravessou a rua assim e estava lá no Azulão. E o Agenor estava tocando com o conjunto dele lá no Azulão e eu tocando no sarau do Adilson. Estava eu lá com o meu teclado tocando, daqui a pouquinho aparece o Agenor, né? O escolatim. Eduardo e tal, papapá, o que você está fazendo aqui? Eu estou tocando aí no Azulão. Sabe que bacana e tal. Não, então foi o seguinte, ó. Aí eu falei assim, não, então já que você está aqui, o que você está fazendo? Aliás, o que você está fazendo aqui que você não está tocando? Não, eu estou no intervalo lá no Azulão, vim te ver um pouquinho aqui. Aí eu falei assim, não, então enquanto descansa, carrega a pedra, vamos tocar nós dois. Ele pegou o teclado, eu peguei o sax e tocamos, né? E aí ele falou assim, bom, então agora, quando acabou isso agora, você vai fazer um intervalo aí e eu vou te levar para tocar comigo lá no Azulão. Eu lembro direitinho, ele me pegou pela mão, gente, né? Eu com o sax pendurado no pescoço, ele se pegou pela mão e foi me carregando lá pro Azulão. Aí cheguei lá, tive o prazer de tocar com ele também. É ou não é uma coisa inusitada, esse nosso amigo Agenor, né? E não é ou não é uma coisa mágica que acontece aqui dentro de Cataguases, né? Aqui na nossa cidade. Outra coisa que aconteceu muito interessante na minha vida musical, artística, né? De videomaker, né? Nessa agora foi de videomaker, mais precisamente. Nós tínhamos um amigo aqui, o Chico Monteiro, que estava que era um grande médium, né? Ele atendia lá em Rio Novo, né? Lá no seu hospital de mediunidade lá e tudo mais. E o Chico Monteiro era um cara muito bacana, né? Ele estava sempre no convívio de grandes expoentes da música popular brasileira, principalmente de samba, lá no Rio de Janeiro, e era muito amigo da Alcione, que a Alcione fazia tratamento com ele, né? Lá em Rio Novo, né? E a Alcione era uma grande fã do Chico Monteiro. E o Chico Monteiro, então, nos convidou, eu, Manuel Messias, eu, por minha vez, convidei o Dé para fazer a parte de sonorização. Nós íamos fazer uma entrevista com a Alcione. Olha, velho, coisa importante. Nós íamos fazer uma entrevista. Aí eu tive que montar um estúdio e tal. Aonde que vai ser essa entrevista? Pô, vai ser na casa dela, na casa da Alcione, cara. O que é isso e tal? Aí preparei, até aluguei alguns equipamentos e tal, como sombrinha de luzes e tal. Papai, o Dé ficou por conta da parte de captação de áudio, e eu levei 2 câmeras com todo o estúdio móvel. Aí partimos para a casa da Alcione. Primeiro fomos para a casa do Chico Monteiro. De lá, entramos lá, uma segurança enorme lá para entrar na casa da Alcione, no condomínio da Alcione, e fomos. Chegamos lá, quando eu vejo a Alcione, aquele me deu uma emoção, sabe? Era sentadinha assim, sabe, sem maquiagem, sem nada, sentadinha assim, e eu passando para lá e para cá com os equipamentos para montar, era sentadinha ali no canto.
falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que essa pessoa que está ali é a Alcione e eu passando para lá e para cá. Sabe, aí tem uma hora que eu não resisti não, né? Essa coisa de tiete mesmo, o que vai fazer, né? Eu me emocionei e fui lá dar um abraço nela, né? Falei assim, Alcione, poxa, eu estou passando para lá e para cá, eu nunca imaginei que eu ia ficar passando para lá e para cá em frente da Alcione. Ah, ela falou assim, não estou produzida ainda, logo depois é que eu vou produzir. Eu falei assim, não, me dá um abraço aqui. Aí ela me deu um abraço e tal, aí continuei fazendo. E a casa dela era uma coisa fantástica, né? A obra que ela faz também em prol de criança, principalmente na época de Natal, essas coisas. A Alcione tem um coração, eu vi, né? Eu presenciei o coração enorme que essa criatura tem, né? Os amigos que ela tem que são de fé, né? Tanto é que o cara convidou também para a entrevista o Arlindo Cruz e o Altair Veloso. Muita gente não conhece o Altair Veloso, mas é um cara fantástico, um puta do compositor, né? Aí fomos lá na casa dela, montei tudo, filmei, o Chico Monteiro entrevistou ela cantou, poxa, o Tomate também foi conosco, o Tomate ainda pegou uma beirada lá, tocou junto com o percussionista da Alcione, né? Alvinho no violão, nossa, o Alvinho, fantástico, né? Fiquei conhecendo lá também. Certas pessoas que às vezes não são tão famosas assim, mas que tem uma virtuosa enorme igual esse Alvinho, né? Vocês vão ver ele aí no violão. Moça, pra me distrair, me balança, mas não me destrói, que chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz. Também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, eu nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. Que beleza, hein? E aí eu filmei a Alcione cantou várias músicas e tal. Depois filmei o querido Altair Veloso, né, Arlindo Cruz, né? Ilumina o sorriso, também pode dar proteção. Do mesmo jeito que está chorando tanto quanto eu, teimosia é um defeito comum ao teu coração e ao meu. E até teve um lance bem interessante, que eu reporto aqui, é que o Arlindo Cruz virou para mim, que eu estava lá arrumando as coisas, né? Ele falou assim, poxa, você não pode fazer um favor para mim não? Uma educação, gente, sabe? Não tem esse negócio de fama, não. O cara é educado de natureza, de berço, né? A educação, você, rapaz, vou te pedir um favor, você não pode fazer um favor para mim não? O que foi? Vai lá no meu motorista lá fora, pede ele meu banjo, que está dentro do porta-mala do carro, esqueci lá, você pode fazer essa gentileza para mim? Claro. Aí fui lá, falei com segurança dele, motorista, né? E ele abriu o porta-mala e falou assim, fala com o Arlindo que ele não trouxe o banjo dele não. E só está o violão aqui. Aí eu peguei, trouxe o violão. Aí falou assim, Arlindo, o seu motorista lá falou que você não trouxe o banjo, você esqueceu. Aí ele pegou e falou assim, eu vou ter que gravar com violão. Aí virou para mim e falou assim, olha, você vai ter o privilégio de ser a única pessoa que vai me gravar tocando violão. Eu não tenho gravação nenhuma tocando violão em lugar nenhum. Eu tive essa oportunidade depois, né, de gravar, está gravado aí. Vou mostrar para vocês aqui um trecho. Ele tocando violão. Primeira vez que ele aparece em público gravando, tocando violão. Amado, endeusado, quem é traidor? Eu
vinha pra acabar com o desamor. Sempre tocava aquele banjo dele inconfundível, né? E depois Altair Veloso, enfim. Depois nós ficamos lá na casa da Alcione. Ela primeiro fez um lanche para nós na tarde, quando nós chegamos, né? A irmã dela cozinha muito bem, né? Aí chegou à noite, depois da entrevista, a irmã dela fez uma comida para nós, a base da comida do Maranhão, né? Que é só peixe, né? Essa coisa toda. E uma mesa enorme, que aliás tem outro caso interessante para contar dessa nossa estada lá, que eu tinha meu secretário, o cara que trabalhava comigo, né? O Júnior. Ô Júnior. Bom, o Júnior mora lá hoje, né? Hoje em Juiz de Fora. O Júnior era meu braço direito, né? Mas o Júnior, ele era muito distraído, né? E estava lá o famoso maestro. Eu estou falando do maestro Sérgio Sá, né? O Sérgio Sá usava o nome artístico de Paul Bryan, né? E ele lançou o seu maior sucesso como intérprete, né? Chamado Listen, né? Que integrou a trilha sonora do Bem Amado e fez outras, mais 350 músicas que ele fez, né? Mais nosso momento. Relembrar mais um sucesso do Paul Bryan, que foi tema internacional do Bem Amado. Isso, agora aquela mistura, gente, como diz a Regina Casé, juntos e misturados. Vamos lá. Sérgio Sá, Paul Bryan, Sérgio Sá, Maxim TV. Listen, listen, I don't know when it began, and I don't know how you appeared, and changed my plans, all my plans. Listen. Entrevistando também o Gilson Casinha Branca, né? E grande amigo também, que estava lá, que foi entrevistado. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Mas o que eu queria contar, o caso inusitado, é que o Júnior, o Júnior é meio aéreo, né? Era pau para toda a obra, o Júnior, mas era meio aéreo o Júnior. E no meio da mesa lá, Alcione, todo mundo ali, Arlindo Cruz, todo mundo comendo. O maestro se levanta e fala assim: vou ao banheiro. Mas cego, pessoa que não enxerga, ele não gosta de ficar pedindo as pessoas para levar para o lugar. Se alguém se interessar em levar, ele segura na mão, no braço da pessoa e leva, você sabe como é que é. E aí ele falou assim: eu vou ao banheiro. Aí o Júnior já levantou primeiro, que ele era assim: deixa que eu levo você, o Sérgio. Aí foi lá, ele deu o braço a ele e foi caminhando. Aí foi para um lavabo que tinha lá no fundo, assim. E tudo bem. Foram para lá e nós continuamos a conversar. Daí a pouquinho saiu o Sérgio Sá e o Júnior, os dois rindo lá do lavabo, sabe? Rindo e tal. Aí eu falei assim: alguma coisa o Júnior fez. Tenho certeza. Aí quando veio andando assim, chegou perto da mesa, aí eu perguntei: o que foi, maestro? Disse: não, o seu secretário aí, ele é gente muito boa. Eu falei assim: ai meu Deus do céu. Mas por quê? Não, ele é gentil demais, né? Eu falei: como assim, maestro? Não, ele chegou lá no banheiro, ele acendeu a luz para mim, né? Poxa, eu não sabia como é que eu ia fazer se eu não tivesse acendido a luz para mim lá, fazer o xixi, né? Bom, esse era o Júnior. Coisa então que me envaidece muito, né? Eu fui há uns 8 anos atrás, né? Nós estamos em 2025. Eu fui convidado pela revista Mercado Comum, né? Lá de uma grande revista lá de Belo Horizonte, para ser jurado do troféu JK, que era um prêmio que eles davam a grandes expoentes em várias áreas, né? Então eu fiquei responsável pela área da Zona da Mata Mineira, de indicar pessoas em cada área,
cada área, cada ramo, né? De construção, de arte, de compositor, de vídeo, disso, daquilo, né? Então eu indiquei várias pessoas e entre elas, duas que eu indiquei foram agraciadas, né? Que eu indiquei foi a Mônica Botelho, né? E ela foi agraciada, ela até nem compareceu, não pôde comparecer, e o Carlos Bracha, grande Carlos Bracha, que até eu o entrevistei lá, né? Inclusive entrevistamos também o Paulinho Pedra Azul, que também ganhou, né? Mas já é outra região, né? Eu fui esse jurado lá e fiquei muito orgulhoso, né? E agradecido ao Zé Joaquim, que me indicou lá como jurado. Espero que todos tenham gostado e gostem, estejam gostando desse trabalho que eu faço e que mostro aí no Facebook da vida, que mostro aí nos WhatsApp, né, da vida. Agradeço a cada um de vocês que curtem muito meu YouTube lá. Poxa, muito trabalho que eu tenho lá no YouTube. E essa gente maravilhosa. Vocês, né? Vocês que curtem tudo e elogiam. E, poxa, que me jogam para cima, né? Eu tenho que agradecer demais a vocês, o pessoal do Facebook, YouTube, WhatsApp. Tá bom? E Instagram também. Beijo no coração de todos.